a chuva caía fina sobre a cidade de Lisboa, lavando as pedras antigas da Avenida da Liberdade com o brilho de um piano molhado. Os faróis refletiam-se nos vidros dos carros como notas musicais perdidas, e de alguma janela distante uma melodia de violino subia, delicada, trêmula, como se alguém tocasse para o próprio passado. No 10º andar do Hotel Tivoli, um homem observava a noite através do cristal embaçado. Rafael Monteiro. Cabelos grisalhos penteados com precisão, terno Armani azul escuro, gravata de seda cinza, relógio Cartier Santos preso ao pulso firme. O tipo de elegância que disfarça o cansaço de quem viveu demais. Sobre a mesa, um copo de conhaque Rémy Martin Louis XIII, meio cheio, meio esquecido. Ao lado, uma partitura manchada de vinho e tempo. Noturno de Alfama. Ele a olhou como quem encara um espelho. Cada nota era uma lembrança, cada pausa, uma ferida. O telefone vibrou. Um assistente avisava que o ensaio da orquestra estava pronto e que a técnica de som local o esperava no Teatro São Luís. Rafael apagou o cigarro no cinzeiro de cristal, vestiu o sobretudo e desceu. Na rua, o ar cheirava a chuva e jasmim, aquele mesmo perfume que um dia ficara preso no lenço de uma mulher. Enquanto o carro Mercedes preto descia em direção ao Chiado, ele viu pela janela o reflexo de uma vitrine, violinos pendurados, cordas brilhando sob a luz amarela. Por um instante, o tempo recuou 15 anos. A imagem dela, Inês Duarte, surgiu em sua mente como um acorde inacabado. Mãos delicadas, olhos verdes, o som mais puro que ele já ouvira. Lisboa nunca esquece, pensou. Só espera o momento certo para tocar de novo. O carro parou diante do teatro. As portas se abriram e o som do vento trouxe o eco distante de um violino. O mesmo tom, o mesmo vibrato, o mesmo coração. Rafael respirou fundo. Aquela música era o Noturno de Alfama, e só uma pessoa no mundo podia tocá-la assim. A cortina de chuva se abriu diante dele, e no fim do corredor iluminado por lâmpadas âmbar, ela estava lá, com o arco do violino nas mãos e o silêncio preso entre os lábios. Inês. O Teatro São Luís exalava o perfume de veludo, poeira e passado. Cadeiras vermelhas reluziam sob a luz dourada dos lustres, e o eco de passos soava entre as colunas como compassos de um prelúdio contido. Rafael entrou devagar, o sobretudo ainda úmido de chuva. Os refletores desligados criavam sombras nas paredes, e o palco, nu, parecia respirar. O som de um violino ecoava ao fundo, não um exercício técnico, mas uma melodia antiga, familiar, como se a própria cidade estivesse tocando através de alguém. Ele subiu os degraus lentamente, e quando a viu, o tempo se retraiu como uma nota suspensa. Inês Duarte. Cabelos escuros presos em um coque simples, um fone no ouvido, um violino em mãos. A luz do palco desenhava o contorno do rosto dela, o mesmo que ele tentara apagar da memória em 1000 concertos, e que agora voltava inteiro, vivo, doloroso. Ela levantou os olhos. Por um segundo não houve som. Apenas o murmúrio distante da chuva batendo no telhado de vidro. "Senhor Monteiro", disse ela com voz neutra, formal. "Senhorita Duarte", respondeu ele com um leve sorriso. "Há quanto tempo?" "Tempo suficiente para que o som envelheça." Rafael hesitou. "Ainda toca como antes?" "Não toco. Ajusto frequências", respondeu fria.
As mãos não obedecem mais às cordas. Ele notou as luvas finas de camurça que cobriam os dedos dela. A lembrança veio como uma lâmina. O fogo, os gritos, o violino derretendo, o momento em que ele correu. E ela ficou. Rafael engoliu em seco. O concerto será dedicado à cidade, disse, tentando mudar de assunto. Lisboa merece ouvir algo novo. Lisboa prefere ecos, respondeu ela. Você deveria saber disso. O silêncio entre os dois era tão denso que parecia ter forma. No fundo do palco, a orquestra começava a afinar instrumentos. O som do piano se misturava à chuva. Um diálogo entre o céu e o tempo. Rafael aproximou-se dela. O perfume suave de violeta e poeira o envolveu, a mesma fragrância que ele lembrava das noites no bairro de Alfama. Ainda mora lá? Moro onde o som não chega. Ele a olhou demoradamente. Inês, eu não voltei por acaso. Não acredito em acasos, Rafael. Só em retornos mal resolvidos. Horas depois, o ensaio terminou. A cidade já dormia sob a chuva persistente. Rafael caminhava sozinho pela rua Garrett, as luzes dos cafés refletindo-se no chão molhado como cristais quebrados. Ele parou diante de uma vitrine antiga. Violinos pendurados, partituras amareladas, uma foto em preto e branco. Na imagem, 2 jovens músicos sorrindo. Ele e Inês. O letreiro acima dizia: Luthier Duarte, Alfama. O coração dele se apertou. Abriu o guarda-chuva e seguiu a pé, até o bairro antigo. O caminho até Alfama era uma sinfonia de cheiros. Sardinhas grelhadas, madeira molhada, vinho tinto barato. Mas no ar havia algo mais. Uma tristeza doce, quase bela. As ruelas estreitas o conduziram até uma pequena janela iluminada. Por trás do vidro, Inês estava lá, curvada sobre uma mesa, limpando um violino antigo com gestos delicados. A chuva fazia desenhos no vidro e cada gota parecia pulsar no ritmo da respiração dela. Rafael ficou parado, observando. Era como olhar para uma lembrança viva, tão próxima que doía, tão distante que o tempo parecia zombar dele. No dia seguinte, às 8 da manhã, o jornal público trazia na capa: o maestro Rafael Monteiro regressa a Lisboa para um concerto único. E, ao que parece, também há um passado que nunca terminou. A segunda noite estava apenas começando. E Lisboa, velha, linda, cruel, afinava suas cordas. A cidade era uma orquestra, e cada alma uma nota ainda por tocar. O vento soprava pelas ruelas de Alfama, trazendo o cheiro do rio e de lenha queimada. Lisboa parecia um vinil antigo, cheio de chiados, mas ainda capaz de emocionar. Rafael subiu os degraus estreitos até a pequena casa de número 37. A porta estava entreaberta, e dentro o som do violino pairava no ar, trêmulo, hesitante como se cada nota lutasse para não morrer. Inês parou de tocar ao vê-lo. O arco ainda suspenso no ar, a respiração dela entrecortada. Você não devia estar aqui. E mesmo assim estou. Rafael deu 2 passos, e o piso de madeira rangeu como se reconhecesse seu peso. O quarto era pequeno, paredes cheias de fotos antigas, partituras, um piano antigo coberto por um lenço de renda. Sobre a mesa, um copo com vinho meio cheio, e ao lado, um maço de cartas amarradas por fita vermelha. Ainda guarda tudo? Perguntou ele, tocando nas partituras. Guardo o que me queimou. É o único jeito de não esquecer a dor. Ela pegou o copo, deu um gole e pousou-o devagar. O vermelho do vinho refletiu-se nos olhos dela. O mesmo tom do incêndio de 15 anos atrás. A lembrança voltou como um acorde dissonante.
o Teatro São Carlos. 2008, a estreia de Noturno de Alfama. Rafael e Inês no palco. Ele ao piano, ela ao violino. O público de pé, o aplauso ensurdecedor. Mas atrás das cortinas, um curto-circuito. Uma faísca. E o fogo espalhando-se como uma melodia fora de controle. As pessoas correram. O fumo engoliu o palco. Rafael tentou voltar para buscar o violino dela, mas uma viga em chamas caiu à frente. O calor o fez recuar, e o medo venceu o amor. Inês ficou presa. Os bombeiros atiraram minutos depois. As mãos queimadas, o corpo coberto de cinza. Quando despertou, ele já tinha partido. Agora, no presente, ela abriu uma das cartas sobre a mesa. Era a última que ele lhe escrevera, nunca enviada. A tinta borrada pelo tempo, as palavras, um pedido de perdão congelado. Se eu tivesse ficado, teria morrido contigo. Mas a covardia também é uma forma de morte. Inês olhou para ele, os olhos úmidos. Você fugiu do fogo, Rafael? Mas o fogo ficou em mim. Ele se aproximou. Voltei para apagar o que restou. O que restou? O rio amarga. A música? O amor? Ou a culpa? Ele não respondeu. Apenas tirou as luvas de couro. As mãos dele, marcadas por cicatrizes finas. Não saí ileso, Inês. Ela tocou o dorso da mão dele. A pele era áspera, quente, viva. Então, por que não procurou por mim? Porque cada nota que eu tocava me lembrava de você, e eu não suportaria ouvir meu próprio erro no tom certo. O silêncio era denso. O relógio marcava 23h45. Lá fora, a chuva engrossava. Rafael olhou para o piano. Ainda está afinado? Nunca deixei de cuidar dele. Ele sentou-se. Tocou as primeiras notas de Noturno de Alfama. Inês, hesitante, pegou o violino. As mãos tremiam, mas o som saiu, fraco, trêmulo, belo. As melodias se encontraram no ar. Duas vozes feridas tentando se reconhecer. E por um instante, o fogo do passado se transformou em luz. Quando a última nota terminou, eles ficaram em silêncio, ofegantes. O som da chuva substituiu a música. Rafael levantou-se, chegou perto dela e, sem dizer nada, encostou a testa na dela. O cheiro de madeira e vinho, o calor das cicatrizes, tudo se misturou. Eu não voltei por glória, sussurrou ele. Voltei para ouvir o que o fogo calou. E o que ouviu? Você. Na manhã seguinte, Lisboa acordou com o céu dourado. Mas no jornal, uma manchete curiosa. Rumores de reconciliação entre o maestro brasileiro e a violinista portuguesa agitam o concerto do século. E sob as janelas de Alfama, 2 xícaras de café esfriavam, intactas, como 2 notas esperando o próximo compasso. Algumas melodias não queimam, apenas mudam de instrumento. A noite descia sobre Lisboa como um véu de veludo azul. A chuva cessara, mas o ar ainda cheirava a pedra molhada e jasmim. Do terraço do Hotel Tivoli Avenida Liberdade, as luzes da cidade cintilavam sobre o Tejo. Um colar de ouro refletido na água escura. No interior da suíte real, cortinas de seda creme, flores brancas e o som discreto de um piano automático tocando Chopin, Nocturne, em D-flat major. Sobre a mesa, uma garrafa de Dom Perignon 2008, 2 taças de cristal Baccarat e uma partitura antiga, Noturno de Alfama. Rafael Monteiro observava o reflexo da cidade no vidro. Vestia smoking preto, camisa branca sem gravata, um copo na mão e nos olhos. Aquela nostalgia de quem já perdeu o essencial. Quando a porta se abriu, o perfume de Inês entrou antes dela. Suave, elegante, inconfundível. Violeta, âmbar e fumaça leve.
Ela vestia um vestido longo corvinho, os ombros nus, o cabelo solto. "Você chamou o maestro?" Disse quase sorrindo. "E você veio?" Ela entrou, os saltos suando no mármore como notas medidas. "Achei que esta noite fosse apenas sobre música." "Toda música é sobre o que não se diz." Rafael serviu o champanhe. O som da rolha ecoou na suíte como o início de uma nova sinfonia. As taças se tocaram. O líquido dourado borbulhou, refletindo o fogo da lareira. "Ao passado?" perguntou ela. "Aquilo que ainda respira nele." Enquanto bebiam, a cidade se estendia lá fora como um mar de luz. O silêncio entre eles era confortável, como se a ausência de palavras fosse o único idioma possível. Rafael se aproximou, pegou a partitura e a colocou sobre o piano de cauda. "Quer tocar comigo uma última vez?" E se não for a última?" Ela provocou. Ele sorriu, o tipo de sorriso que só se dá a um fantasma. Sentaram-se lado a lado, os dedos dele no teclado, os dela nas cordas. A melodia começou suave, mas logo a tensão preencheu o ar. Cada nota parecia uma confissão, cada pausa, uma lembrança sufocada. No final, o som morreu devagar, como se a própria música tivesse vergonha de continuar. Rafael virou-se para ela, os rostos a centímetros de distância, o calor do piano ainda entre eles. "Por que voltou?" perguntou ela. "Para corrigir a nota errada. Mas talvez fosse ela que tornava a música humana." O beijo veio antes da resposta. Lento, profundo, inevitável. Champanhe, fumaça e sal. O gosto do tempo. Horas depois, os lençóis de linho estavam amassados, o fogo da lareira quase extinto. Inês repousava ao lado dele, os cabelos espalhados sobre o peito nu de Rafael. O relógio marcava 2h14. O mundo estava suspenso, até que um toque discreto de celular quebrou o silêncio. Rafael esticou a mão. Mariana Salazar. Ele hesitou, mas atendeu. Do outro lado, a voz doce e nervosa. "Maestro, desculpe a hora. Só queria avisar que o figurino e o arranjo da peça nova estão prontos. Podemos ensaiar amanhã cedo?" Silêncio. Inês abriu os olhos observando-o. A expressão dela se fechou, fria. "Mariana!" sussurrou ela, reconhecendo o nome. Levantou-se, enrolou o lençol no corpo. "Ela é a substituta, não é?" "Não é o que pensa." "Sempre é o que eu penso, Rafael. Você troca notas como troca vozes femininas." Ele tentou segurá-la, mas ela já vestia o vestido. Apressada, trêmula. "Não faz isso. Amanhã é o concerto. Amanhã é a minha ausência." "Ina", disse, antes de sair. A porta bateu, e o eco soou como um acorde menor. Ficou só. O silêncio do quarto pesava mais que qualquer sinfonia. Ele olhou para o piano, onde o lenço dela permanecia, manchado de vinho e lágrimas. Do lado de fora, Lisboa dormia, mas distante, vindo de Alfama, um som atravessou a madrugada. Um violino. Tremido, imperfeito, mas inconfundível. Ela tocava de novo. Rafael se levantou, descalço, abriu a janela e deixou o vento entrar. A música subia pelas colinas como um perdão que não pedia resposta. Ele fechou os olhos e, pela primeira vez em 15 anos, chorou em silêncio. O amor, quando volta, nunca vem limpo. Traz sempre um pouco da cinza que o fez arder. O dia do concerto amanheceu com um céu cor de chumbo sobre Lisboa. As nuvens pairavam baixas sobre o Tejo, e o vento que vinha do Atlântico trazia cheiro de sal e de premonição. No Teatro São Luís, o movimento era intenso. Técnicos, músicos, jornalistas, flashes. O maestro Rafael Monteiro,
vestia seu terno preto impecável, gravata de seda cinza e luvas finas que escondiam o tremor das mãos. Mas a cadeira ao lado do piano, a de Inês Duarte, permanecia vazia. Às 21h, as luzes se apagaram. O público silenciou. Rafael subiu ao palco. O som de aplausos o envolveu como uma onda distante, mas os olhos dele procuravam só um ponto: a entrada lateral onde ela deveria estar. O maestro levantou a batuta. A orquestra iniciou a abertura. Violinos, oboés, o peso grave do contrabaixo. O som preencheu o teatro como o bater de um coração coletivo. E então, no meio da melodia, um murmúrio percorreu o público. Uma figura surgiu na penumbra da coxia, Inês. Vestido preto simples, violino na mão, os cabelos soltos sobre os ombros. Ela caminhou até o centro do palco, sob o foco de luz branca. Rafael abaixou lentamente a batuta. O mundo inteiro parou por um segundo. "Pronta?" murmurou. "Sempre estive." O silêncio que precedeu a primeira nota era sagrado. Depois, o som, Noturno de Alfama, mas desta vez diferente. Mais lento, mais íntimo, mais verdadeiro. O arco de Inês deslizou pelas cordas como quem acaricia uma ferida. Rafael respondeu no piano, cada acorde uma confissão, cada pausa um perdão. O público assistia imóvel, sem perceber que o que ouvia não era música, era despedida. A melodia cresceu, subiu como um fogo suave, e no último compasso, ela olhou para ele. Um olhar que dizia tudo o que 15 anos de silêncio não disseram. As mãos dela tremeram. A última nota soou pura e morreu. O teatro inteiro levantou-se. Aplausos como tempestade. Mas Inês já havia deixado o palco. Rafael correu pelos bastidores, o coração descompassado. Saiu pela porta lateral. A chuva começava a cair de novo. Grossa, quente, quase tropical. Ele atravessou as ruas molhadas até o cais do Sodré, onde o Tejo se confundia com o céu. E lá, diante do vento e da névoa, viu uma figura sozinha, junto às grades vermelhas da ponte 25 de abril. Inês! Ela não se virou. A chuva colava o vestido ao corpo, o violino nas mãos, o arco solto no chão. "A música acabou", disse ela sem olhar. Não, só mudou de tom. Ela sorriu triste. Deu um passo à frente. O vento soprou forte. Rafael avançou, segurou-a pelos ombros. "Não termina assim?" "Nada termina, Rafael. Lisboa só repete suas histórias até alguém aprender a ouvir direito." Ela colocou o violino nas mãos dele. "Toque por mim se puder." E antes que ele dissesse qualquer coisa, ela se afastou, desaparecendo na neblina. Apenas o som da chuva, o rio e uma última nota imaginária ficaram no ar. Dias depois, os jornais diziam: "Concerto inesquecível emociona Lisboa. Maestro Monteiro encerra carreira e se retira para o Rio de Janeiro." Mas ninguém notou a ausência de Inês Duarte. Nenhuma manchete a mencionou. Meses depois, no Rio, numa sala pequena com vista para o mar, Rafael dava aulas para crianças em uma fundação musical. Sobre o piano, um violino antigo. As cordas gastas, o som perfeito. Toda tarde, ele tocava uma mesma melodia. Noturno de Alfama. E às vezes jurava ouvir uma segunda voz acompanhando-o, vinda de algum lugar entre o vento e o tempo. Algumas músicas não terminam, apenas aprendem a respirar no silêncio. E assim, as 2 noites de Lisboa permaneceram presas entre o som e a lembrança, como uma nota eterna ecoando sobre o Tejo.